Olá, meu nome é Bruno Mangueira. Eu sou formado em História pela Universidade Sagrado Coração em Bauru e também sou especialista em Antropologia por essa mesma universidade. Né? Meu objetivo nesse vídeo é simplesmente saber um pouco mais a respeito da nossa família, especificamente a família Mangueira. Né? Eu não estou falando aqui de escola de samba Mangueira e nem de Mangueira da Água, nada. Mas a nossa própria família, a família Mangueira. Então todos nós aí, né, que somos da família Mangueira, percebemos que há uma curiosidade a respeito desse sobrenome, a respeito da nossa própria história. Né? O que é certo, o que os dados dizem de maneira bem comprovada, né, em relação aos documentos, em relação à própria análise antropológica da nossa família em si, é que somos originários, né, de Portugal, os nossos ancestrais eram de Portugal. A nossa família anteriormente era Souza Diniz e teve que mudar o seu nome para Souza Mangueira. E somos descendentes, temos ascendência judaica, somos descendentes dos cristãos novos que vieram aqui para o Brasil. Essa troca de nomes ocorreu no Brasil, então o nosso nome não existia, por exemplo, em Portugal anteriormente. Então, se alguém quiser procurar alguma coisa na Torre do Tombo, algum dado genealógico a respeito da família Mangueira em Portugal, não vai encontrar. Provavelmente vai encontrar alguma coisa inquisitorial relacionada à família Souza Diniz, mas aí é mais complicado porque tem muitos Diniz, entendeu, em Portugal. E nem todos são de família judaica, sabemos disso. Né? Houve vários reis aí em Portugal que tiveram o sobrenome Diniz. Uma dinastia Diniz, inclusive, de reis em Portugal. Pois bem, o objetivo desse vídeo, né, é fazer um apelo aí a todos os integrantes da família Mangueira, mas especificamente a família Mangueira do Ceará, porque a origem da nossa família está no Ceará. Então muitos integrantes da família Mangueira saíram do Ceará, primeiramente fundaram a cidade de Santana de Mangueira, né, e se espalharam aí para outros lugares do Brasil. A princípio a região Nordeste e posteriormente a região Sudeste, indo para a região Sul do Brasil. Né. Mas é interessante perceber que existe família Mangueira até mesmo em Angola, em um país aí inimaginável por todos nós. Então temos primos ali em Angola. Esse processo de imigração que ocorreu do estado do Ceará, do Brasil, para Angola, ocorreu antes da formação da cidade de Santana de Mangueira, né, e antes da suposta troca de nomes, né, do Souza Diniz para Mangueira. Então, muito daquilo que nós conhecemos a respeito da nossa própria família, mesmo aquilo que foi escrito e documentado, no caso aí Santana de Mangueira, é fruto de tradição oral, daquilo que os avós diziam, daquilo que as pessoas diziam. Então, algumas coisas interessantes nós guardarmos enquanto, vamos dizer assim, algo histórico, né, convincente. Mas muita coisa em si não serve apenas como uma lembrança, algo que foi criado, histórias, né, que recheiam aí a nossa, vamos dizer assim, a nossa própria mentalidade, a nossa própria formação cultural. Fruto das famílias sertanejas, enfim, que vivem na região do Nordeste, nossos pais, nossos avós. Né? Mas o que é certo é que a nossa família teve que trocar os seus nomes. Né? O nome mais cogitado da nossa família anteriormente era Souza Diniz e posteriormente tornou-se Souza Mangueira. E a partir de então adotaram simplesmente o nome Mangueira em alguns casos. Na minha família, por exemplo, o meu pai e minha mãe têm uma certa relação de parentesco com a minha mãe. Minha mãe é Diniz e meu pai é Mangueira. Todos os meus avós, parte de pai e mãe, eles eram primos, né? E o que era muito comum nas comunidades judaicas, né, até hoje, mas principalmente nesse período, era resguardar a sua família e estimular o casamento endogâmico. Outra coisa comum que permaneceu na nossa família foi, no caso aí, o uso da própria mortalha, né, que era uma roupa fabricada, né, especificamente para as pessoas que morriam, né, é, especificamente para os falecidos. Então era uma roupa confeccionada, né, para esse ritual. Isso é muito comum também nas comunidades judaicas. Outra coisa que é comum na nossa família era, no caso, a utilização de nomes judaicos, né, nomes bíblicos. Mas alguém pode me dizer, mas espera aí, isso é comum hoje em dia? Sim, por causa da influência evangélica, por causa da influência protestante no nosso país. Né? Mas há séculos atrás, não. Então nós percebemos aí décadas e décadas atrás pessoas na nossa família chamando Abraão Diniz, Abraão Mangueira, Isaac Mangueira. Né? O apelido do meu pai é Enoque. O meu avô, o pai do meu pai chamava-se Noé, Noah. Então você vê aí resquícios de uma cultura, de uma identidade que foi sendo apagada, mas ainda assim conservou alguns aspectos em relação à sua própria cultura.
Eu baseei um pouco dessas informações no livro de Zilma Ferreira Pinto, A Saga dos Cristãos Novos na Paraíba. Então, essa autora nordestina, ela trabalhou um pouco essas questões e por isso eu me baseei nessas, vamos dizer assim, informações a respeito desses cristãos novos, né? A própria característica do sertanejo, principalmente aquelas famílias do Nordeste, de abraçar a fé católica com toda afinco, como se fosse uma lei mosaica, entendeu? Cheio de símbolos e rituais em si, é resquício de uma tradição judaica que foi se perdendo. Então, com o passar do tempo, esses cristãos novos, eles começaram, entendeu, a abdicar da sua fé, isso aí não aconteceu da noite pro dia, da sua fé original, e se voltarem cada vez mais a uma fé nova, mas o apreço a essa fé era semelhante àquela fé judaica, entendeu, em relação aos seus ritos, em relação aos seus costumes, em relação à própria Rahá, em relação aí à própria Torá, em relação a tudo isso que foi sendo aí oficializado, foi sendo aí formado a partir dos séculos dentro das comunidades judaicas. Então, gostaria de salientar, né, voltando ao tempo anterior, né, que gostaria de realmente fazer um apelo aí às pessoas que têm o sobrenome Mangueira, especificamente do estado do Ceará, e saber um pouco mais a respeito dessas informações, a respeito da história da família Mangueira aí do Ceará. Tudo que vocês puderem aí nos auxiliar em relação à história do Ceará. Meu objetivo é organizar todos esses dados da família Mangueira, né, e estabelecer um nicho, uma linha única, né, de pesquisa e raciocínio em relação à nossa própria família. E divulgar esse material, se possível pela internet, publicando livros em si. O objetivo não é financeiro, né, em relação a isso. Então, novamente dizendo, meu nome é Bruno Mangueira, sou formado em História, né, pela Universidade Sagrado Coração aqui de Bauru, e sou especialista em Antropologia também pela mesma universidade. Tenho sobrenome Mangueira, os meus pais são nordestinos, e gostaria de saber mais a respeito da nossa própria família e auxiliar a todos aqueles que têm esse sobrenome. Está aí o meu apelo à família Mangueira do Brasil e principalmente do Ceará. Obrigado.